Fala aí, pessoal, começando aí a nossa saga de vídeos sobre nervos periféricos. Então nos outros vídeos a gente já falou sobre o plexo braquial, já falou sobre o nervo axilar, músculo cutâneo, mediano, ulnar, e agora chegou a vez do nervo radial. Tá? Então vou tirar aqui a clavícula, a gente vai falar sobre as origens, o trajeto, a inervação motor e também sensitiva do nervo radial. Então, o nervo radial, a gente viu que ele vai ter origem das raízes de C5 a T1, então ele e o mediano são os únicos nervos do plexo braquial que tem origem de todas as raízes, tá? Então, ele tem origem de C5, C6, C7, C8, T1, tá? C5 e C6 vão se juntar para formar o tronco superior, C7 vai formar o tronco médio, C8 e T1 tronco inferior. E a gente vai ter uma ramificação de cada um desses troncos para formar a divisão anterior e outra para formar a divisão posterior. Então, esses três vão se ramificar para formar a divisão posterior, que por sua vez vai dar origem ao fascículo posterior. E do fascículo posterior a gente tem dois nervos saindo. Um deles é o nervo axilar e o outro é o nervo radial. Então, esse cara aqui é o nervo radial, beleza? O radial ele vai passar na parte posterior, ele passa por trás aqui do coraco braquial, né, do peitoral menor aqui nessa região, e ele vai passar por trás do húmero. E aí ele passa por trás do húmero. Aqui a gente tem até um acidente anatômico no húmero, que é o sulco radial do húmero, tá? Que é causado justamente por essa passagem do nervo radial. E aí ele vai fazer a inervação dos extensores de cotovelo. Então ele inerva o tríceps braquial, tanto a cabeça lateral, quanto a cabeça média, quanto a cabeça longa do tríceps braquial. Beleza? Aí o nervo radial continua descendo aqui, ele passa na lateral aqui do cotovelo, entre o tríceps braquial e o braquial, e ele vai passar por dentro de um músculo aqui que é o supinador. Vamos colocar ele ali. Então, o nervo radial, tá vendo que ele vai se ramificar aqui, ele se ramifica em dois, né? Então a gente tem um ramo profundo e um ramo superficial do nervo radial, tá? Mas basicamente ele vai passar por dentro aqui do supinador. Aqui no Atlas não dá para ver tão bem, mas ele passa aqui nessa região do cotovelo. Quando ele entra aqui no antebraço, ele passa por dentro do músculo supinador. Em alguns casos a gente pode ter a compressão do nervo radial nessa passagem e a gente chama de síndrome do supinador, beleza? E aí, basicamente, quando o radial ele se divide, né, a gente vai ver essas duas ramificações. Uma delas é a superficial, que está relacionada com a parte sensitiva ali dele no antebraço, e o outro é o ramo profundo. Desse ramo profundo, a gente vai ter uma outra ramificaçãozinha, que é o nervo interósseo posterior, tá? E esse ramo profundo do nervo radial, ele vai fazer a inervação de todos os músculos extensores aqui do compartimento posterolateral do antebraço, tá? Então, quando a gente pensa na anatomia do antebraço, deixa eu desselecionar isso aqui, depois eu seleciono de volta, senão ele vai sair. Então, vamos dar aquela relembrada. Aqui no antebraço a gente tem dois compartimentos, né? Então, a gente viu no vídeo do mediano, o compartimento intermedial. Então, aqui a gente tem a fossa cubital, que serve para a gente dividir o antebraço em compartimento posterolateral, compartimento anteromedial. No compartimento posterolateral, a gente tem os músculos extensores, certo? E também a gente tem os supinadores. Estou me esforçando para tentar fazer bonitinho. Aqui no anteromedial a gente tem os flexores e pronadores, beleza? Então, o nervo radial, ele vai inervar, basicamente, todos os músculos que estão nesse compartimento aqui, que são extensores e supinadores. A única exceção vai ser o nervo braquiorradial, o músculo, perdão, braquiorradial. O braquiorradial, quando a gente pensa na função dele, ele é um músculo flexor de cotovelo e ele também movimenta o punho, ele deixa o punho em posição neutra, né? A parte da supina ou da prona, ele deixa o punho em posição neutra. Então, o braquiorradial ele vai ser a única exceção, né, ali de inervação do nervo radial, né, o único músculo que não faz extensão ou supinação, beleza? De restante, a gente vai ter aqui, né, então a gente tem o braquiorradial, que é inervado pelo nervo radial. Aí a gente vai ter o extensor radial longo do carpo, seguido pelo extensor radial curto do carpo, o extensor dos dedos,
o extensor do dedo mínimo e o extensor ulnar do carpo. Aqui em cima a gente tem o músculo supinador, o ancônio, né, que é o extensor de cotovelo. E aqui a gente tem os músculos que fazem parte do que a gente chama de tabaqueira anatômica, né? Então, os músculos da tabaqueira, os tendões que fazem parte da tabaqueira anatômica, que é essa regiãozinha aqui do punho, tá? Então, são 3 tendões. A gente tem o tendão do abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar. Então, esses 3 tendões fazem parte da tabaqueira anatômica. E aqui eu tenho o extensor do dedo indicador. Então, todos esses músculos que a gente falou, desse compartimento posterolateral, são inervados pelo nervo radial, beleza? Então, o nervo radial faz inervação motora de todos os extensores de cotovelo, então do tríceps braquial como um todo, e todos os músculos extensores e supinadores, extensores de punho e dedos e supinadores, e também o bráquio radial, que é a única exceção, beleza? Que não é nem extensor nem supinador. Então, basicamente é isso em relação à inervação motora do nervo radial. Quando a gente pensa na parte sensorial, na parte sensitiva, então a gente viu aqui está o nervo radial, a gente falou sobre o ramo profundo dele, que faz a inervação ali motora nos extensores de antebraço. Esse aqui é o interósseo posterior, esse aqui é o interósseo posterior. E aí a gente tem o ramo superficial, né? Então esse outro raminho é o ramo superficial, que vem toda a região lateral aqui do antebraço, né? Ele vai para a parte dorsal ali da nossa mão, onde a gente tem os músculos digitais dorsais, os músculos não, os nervos digitais dorsais. Então esse nervo, essa ramificação superficial do nervo radial é responsável pela parte sensitiva dessa parte posterolateral do nosso antebraço, e também dos 3 dedos aqui, os 3 primeiros dedos e metade do 4º dedo, beleza? E aí a gente tem também uma ramificaçãozinha aqui, eu acho que não vai aparecer no Atlas, mas a gente tem um nervo aqui do radial, uma ramificação dele, que é o nervo cutâneo braquial lateral inferior, que vai fazer a inervação na parte posterolateral do braço, beleza? Vou fazer um esqueminha aqui agora para a gente entender essa parte de sensibilidade, a parte sensitiva do nervo radial. Então aqui numa vista posterior, a gente tem ali a parte do ombro, né, que vai ser inervada pelo axilar, pelo nervo axilar, a gente já viu no vídeo do axilar, através do nervo cutâneo braquial lateral superior, tá? Aí a gente tem a parte medial sendo inervada pelo nervo, não é bem isso aqui, tá? Um pouco menos, mais ou menos isso aqui. Deixa eu fazer de novo, tá muito feio isso aqui. Vou fazer mais bonitinho. Então aqui é o nervo axilar. A parte mais superior ali é o supraescapular, tá? Aqui a gente tem o nervo cutâneo medial do braço, que vai sair lá do fascículo medial do plexo. O que sobrou aqui, o restante, vai ser inervado pelo radial, vai ser a área do radial, através, né, de uma ramificação que é o nervo cutâneo braquial lateral inferior, né? Cutâneo braquial lateral inferior. Então esses caras aqui, essa vai ser a região inervada ali pelo nervo radial, a parte posterolateral do braço, beleza? Se a gente olha em perfil, né, de lado, a gente vai ter ali um desenho que vai ser mais ou menos assim. Então eu tenho ali a região do nervo axilar, né, a parte inferior do deltoide ali, esse é o axilar. Ali a gente tem a região do supraescapular. Aqui a gente vai ter a parte do nervo radial. E aqui a parte do nervo cutâneo medial do braço, beleza? Esse é o cutâneo medial, tá? E aí quando a gente desce para a parte de antebraço e mão, vou colocar aqui antebraço e mão, para baixo do cotovelo, a gente tem o nervo radial, a gente vai ter um desenho mais ou menos assim. Vou fazer bonitinho. Então vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Não é bem isso, era para estar retinha essa parte de cima, mas acho que deu para entender. Então o nervo radial, na parte posterior, né, a gente vai ter o nervo cutâneo antibraquial posterior. Então a gente tem uma ramificação do radial aqui, cutânea,
que é o nervo cutâneo antebraquial posterior, tá? Que vai se estender aqui para fazer inervação de toda a parte posterolateral do nosso antebraço e também da parte dorsal aqui da mão, na metade dorsal aqui da mão, os 3 primeiros dedos e metade do 4º dedo, beleza? Então, toda essa inervação da parte posterolateral do antebraço, os 3 primeiros dedos e metade do 4º, vão ser inervados pelo nervo radial, com exceção, como a gente viu lá no vídeo do nervo mediano, das pontinhas, né? Então, as pontinhas dos dedos vão ser inervadas pelo mediano, beleza? E essa região aqui, como a gente viu, é do nervo ulnar. Aí a gente tem outros nervos que inervam o restante, beleza? Então, basicamente é isso em relação ao nervo radial. Então, a gente falou aí como um todo, né, desde a parte da origem dele, vamos dar aquele resumão rápido, né? Então, o nervo radial ele tem a origem de todas as raízes, C5, C6, C7, C8, T1, a partir da formação... Opa, aquilo ali foi errado. A partir da formação dos troncos, né? Então, tronco superior, tronco médio, tronco inferior. A gente vai ter a divisão posterior, fascículo posterior. E aí, nervo radial, que passa por trás do húmero. Uma coisa que eu não lembro de ter falado, a principal forma de fratura, o principal mecanismo de lesão do nervo radial, né, é quando a gente tem fraturas do húmero. Então, como ele passa posterior ali, bem próximo ao húmero, quando você tem uma fratura ali de terço médio, principalmente, você pode ter uma lesão associada do nervo radial, ou até mesmo ali luxações de ombro, né, como ele passa embaixo ali também, né, enfim, mas fraturas são causas comuns de lesões do nervo radial, beleza? Principalmente quando tem politrauma, alguma coisa assim, acidente de moto, tá? Então, ele passa posterior inervando ali a região, os músculos do tríceps braquial, né, e também o ancone ali embaixo. Ele também faz inervação da parte posterolateral do braço, parte sensitiva. Aí ele passa aqui por dentro do supinador, onde pode ter uma compressão, né? Ele vai se dividir em 2 ramos. O ramo profundo, que inerva os músculos extensores, o supinador e o braquiorradial. E ele tem o ramo superficial, que é responsável pela inervação sensitiva de toda a parte posterolateral do antebraço, os 3 primeiros dedos, metade do 4º dedo. Beleza? E basicamente é isso. Aí a gente viu tudo sobre o nervo radial. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, já sabe, deixa um like e deixa um comentário. E até o próximo vídeo. Valeu!